Oi, oi, mais um Espontânea Noi com você. E hoje eu queria refletir, mas também trazer algo assim muito prático como alerta para vocês, diante de uma situação que eu ainda estou vivenciando, mas já estou me recuperando. E eu resolvi assim compartilhar porque eu acredito que a gente precisa, né, compartilhar também as nossas vulnerabilidades, os nossos momentos, além dos momentos de alegria, de poesia, que eu adoro compartilhar com vocês, das reflexões, das filosofias, enfim, dessas muitas possibilidades que existem, né, no nosso pensamento, no nosso sentimento, essa multiplicidade mesmo de pensar, sentir e agir, né, que somos nós, internamente e diante dos outros também. Então nós somos esse quebra-cabeça, assim, bem complexo mesmo, tanto na nossa individualidade quanto na coletividade. Então acredito que nenhuma experiência ela é exatamente única, no sentido de que há muitas pessoas que passam pelas mesmas dores pelas quais eu já passei, né? Há pessoas que ainda vão passar, a dor de perder um ente querido, a dor de sofrer de alguma doença específica, né? A dor de se sentir rejeitado. Então, as experiências em si, as experiências humanas, elas não são individuais, assim, só nossas. Eu até errei o termo, porque eu queria dizer que, na verdade, elas não são individuais, nesse sentido, de que nós compartilhamos de muitas alegrias, tristezas, sensações que são compartilhar do ser humano, pela própria experiência humana, mas que sim, elas são únicas. Então, como é um espontânea noi, esse vídeo, né, como os outros também, que a gente já gravou até aqui, ele é num take só, e aí enfim, eu erro no vídeo, eu me corrijo aqui no vídeo mesmo. Porque o que eu queria dizer era isso, né? Que as nossas experiências, elas são únicas, mesmo muitas vezes não sendo experiências individuais, que só eu que passo por isso, só eu passei por esse sofrimento, não. Mas são as minhas experiências num ponto de vista que é só meu, nesse sentido, sim. São experiências únicas e que me ajudam a pensar, né, sobre a minha própria vida, a pensar sobre as questões que envolvem justamente essa necessidade de continuar, apesar de, apesar dos pesares. E apesar das labutas e das angústias, às vezes aí das tristezas cotidianas, né? E por que a gente insiste, persiste e teima? Mas são essas experiências que são únicas para cada pessoa, embora não sejam experiências individuais, que só, eu acho que o som saiu até, que eu coloquei aqui. Enfim, apesar disso, né, a gente tem, cada um de nós, as nossas histórias para contar, justamente porque o ponto de vista de cada um é único. Beleza, vamos aqui para uma questão mais prática. Eu estou gravando esse vídeo muito próximo do dia que eu vou colocar no canal do YouTube. Geralmente eu gravo com 1 a 2 semanas de antecedência, mas eu passei por um período nas últimas semanas, assim, uma questão nas últimas semanas, que me deixou bastante debilitada. E ainda estou em recuperação, não estou me sentindo plena como eu gosto de me sentir, né? Estou nesse processo de também tentar entender o meu corpo nesse mundo, que é um mundo que vai nos adoecendo sim em muitos aspectos, se a gente, ou por uma necessidade mesmo, né, de sobrevivência material,
ou porque se envolve tanto com os problemas nossos e os problemas alheios, muitas vezes até mais isso mesmo, a gente acaba sucumbindo a determinados adoecimentos. E isso faz com que o nosso sistema imunológico, que é esse corpo complexo que nós temos, também tenha uma baixa. E a partir do momento que o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa do corpo, ele tem uma baixa, ele entra em um estado, vamos dizer assim, talvez muito mais de alerta o tempo inteiro, né? No caso de quem tem ansiedade crônica, que é o meu caso, ou de quem tem outros adoecimentos físicos ou psíquicos, né? E eventualmente possam ser acometidos por algum vírus, por alguma bactéria, tem que fazer um tratamento mais arrojado. Eu tive uma gripe em meados de maio desse ano que me deixou de cama, coisa que é difícil acontecer. Eu sou uma pessoa muito agitada, muito assim, ai, que quer fazer tudo para hoje, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu tenho essa tendência mais de personalidade mesmo, embora eu busque fazer assim da melhor forma possível, mas sempre querendo dar conta de muitas coisas por dia, ou tendo de dar conta, né, de muitas coisas por dia. Mas é muito uma necessidade também interna de querer dar conta, e quando a gente está com a saúde, pelo menos assim, estável, né, tem uma estabilidade, beleza, a gente consegue ir dando conta, mas aí quando vem um vírus, acomete a gente tem que ficar de cama, como foi o meu caso, tem que fazer um tratamento que às vezes acaba debilitando um pouquinho o organismo, né, enfim. Beleza, passando um tempo, né, pouquíssimo tempo, porque nós estamos em julho agora, eu falei de maio, e ainda não sei se essa foi a causa exatamente, ou uma sobrecarga mesmo emocional, psíquica, por outras questões, e aí envolve a ansiedade também. O meu sistema imunológico baixou e eu tive a reativação de um vírus que é um vírus responsável por causar catapora quando a gente é criança, adolescente. Eu tive catapora assim aos 5 anos de idade e foi tão intenso para mim que uma das primeiras memórias que eu tenho de infância é justamente o fato de eu ter tido catapora, né? Foi uma doença muito ruim ali, assim, eu lembro de querer coçar, minha mãe não deixava, ela usou pasta d'água, né, eu lembro disso, assim, eu tive pesadelos que eu me recordo até hoje, eu lembro de ter febres altíssimas, né, de causar bastante preocupação em minha mãe, principalmente porque a gente, nesse período, tinha ido viajar a passeio, só eu e ela, para São Paulo, né, eu moro na Bahia, então eu estava bem distante da minha casa, das minhas irmãs, do meu pai, só estava eu e minha mãe e os parentes, né, ali que a gente tinha ido visitar. Então ela passou por esse sufoco também com uma criança de 5 anos lá, só ela, na cidade grande, pra gente era muito diferente aquilo. E eu me recordo disso, apesar de que eu só tinha 5 anos de idade, né? E para minha surpresa, esse fim de mês de junho, logo após São João, comemoração ali de vitória, jogo do Brasil. Aqui também na minha terra a gente comemora bastante São João, dança um forrozinho, também que eu consegui dançar o forró, né? E eu comecei a sentir algumas dores, estava achando estranho aquilo, mas não sabia exatamente o que era, achei que era coisa até da academia, que eu tinha ido para a academia, feito um exercício de mau jeito ali na perna e estava sofrendo as consequências disso, né, de ter pegado pesado demais no exercício físico na academia. Tava achando que era isso. Até que chegou, uns 3, 4 dias depois que começaram essas dores, né? Mais numa perna só minha. Eu comecei a notar algumas feridas. Falei, estranho. Então eu falei, olha, eu vou procurar, né? Um pronto atendimento, ver o que está acontecendo, porque tá uma coisa diferente aqui. E aí eu fui ao pronto atendimento, ele fez um meio diagnóstico ali e voltei para casa com 2 pomadas para revezar e tal. Mas a dor persistia, as feridas aumentaram drasticamente, embora eu estivesse passando a pomada direitinho.
e eu precisei ir a uma médica, né, a uma neurologista. E aí ela me diagnosticou com herpes zoster, que é justamente uma doença causada pelo vírus da catapora, que foi reativado no organismo. E a partir daí eu comecei com um tratamento em tese mais adequado, já tem alguns dias, inclusive no dia que eu estou gravando, é o último dia desse tratamento que ela me passou, e agora é aguardar mesmo, porque é uma doença que tem uma progressão ali, né, de 2 a 4 semanas para a gente realmente ter uma melhora. E o que eu queria falar com isso, primeiro, é que se eu soubesse que eu poderia ter, assim, essa reativação jovem ainda, porque normalmente essa reativação ela tem a tendência a acontecer, mas a probabilidade maior é de pessoas acima de 50 anos, né? Pessoas com imunidade comprometida por algum tratamento de saúde ou por doenças autoimunes, câncer, tratamento, né? E para essas doenças também, então acaba comprometendo o sistema imunológico. Se eu soubesse que eu poderia, assim, ser acometida por essa reativação desse vírus, que já estava ali no meu corpo, escondidinho, né? A qualquer momento, podendo voltar a se animar para causar aquele estrago, eu teria me vacinado antes. Eu posso me vacinar, né? Após me recuperar, tem que passar um período, se não me engano, é coisa de 1 ano, então só ano que vem para eu poder me vacinar, para tentar evitar, né, ter isso de novo, porque eu vou contar para vocês, não recomendo para ninguém. É uma doença chata mesmo, debilitante mesmo, assim. Acho que eu já coloquei no meu top 1 de dores sentidas e de doenças, assim, que me deixou muito, muito angustiada, né? Ainda estou passando pelo processo, obviamente, então é capaz de até o meu semblante não tá o mesmo ainda, né, assim como eu gostaria, mas eu queria compartilhar isso nesse momento, porque depois eu poderia deixar de compartilhar, ou por uma vergonha, que não tem que ter vergonha de nada, né, nesse sentido, e nada que seja, né, as coisas acontecem, e aí vem a reflexão, né, mas daqui a pouco vem a reflexão, porque eu queria compartilhar, na verdade, para falar sobre isso com vocês, principalmente pessoas acima de 50 anos de idade, que já tiveram catapora, né, na infância ou juventude, que se for possível, né, se vacinar. Tem a vacina contra o herpes zoster. Infelizmente não tem pelo SUS. Eu acredito assim que o sistema deveria fornecer ao menos às pessoas que já tiveram um episódio, porque realmente é uma doença muito debilitante, e quem já teve o vírus reativado tem mais chance de ter ele reativado novamente no organismo. Então fica um negócio muito, assim, né, dá uma angústia na gente de pensar em passar por esse processo de novo. Como eu falei, né, eu acho que eu já usei essa palavra umas 3 ou 4 vezes, mas eu realmente achei, assim, bastante debilitante nesse sentido de frear, de parar a gente mesmo, de ter que fazer qualquer coisa que seja. Porque eu estou ainda num processo que é tão, assim, limitador, que, nossa, tem hora que dá vontade de gritar, né? Ai, meu Deus, eu quero me livrar logo disso. E aí eu fico refletindo, porque qualquer coisa que acontece na minha vida, eu fico refletindo, reflito com minhas amigas queridas, que adoram filosofar também, pensar sobre o sentido da vida, e gosto de trazer para reflexão aqui, né? Porque talvez alguém aí se identifique, talvez reflita comigo, pense também sobre o porquê das coisas, né? Eu não gosto muito de entrar nessa seara assim, ai, por quê? Por que comigo? Por que que isso aconteceu comigo? Por quê? Já sou preparada pelo meu psicólogo, ele nem sabe que é meu psicólogo, mas ele é meu psicólogo, Marcos Lacerda, daqui do YouTube, inclusive, que ele fala uma frase que é o contrário, por que não comigo? Né? A gente fica muito nessa coisa de ficar numa lamentação de por que comigo, por que aconteceu comigo, porque eu tento fazer as coisas certo e isso acontece comigo, porque eu sou uma pessoa boa e isso aconteceu comigo. E se a gente entrar nessa seara, a gente não vai chegar a respostas, né?
e não vai chegar também a uma ação real no mundo, sabe? Por que não comigo? Qualquer coisa que acontece com qualquer pessoa no mundo, seja coisas boas ou coisas não tão boas assim, pode acontecer comigo, né? Independentemente da situação é, social, né? Independentemente do lugar onde se esteja. Nós somos seres humanos, compartilhando, aí a gente volta para aquele início, o início desse vídeo, que eu estava falando sobre como as experiências, elas não são individuais. Elas são únicas, mas elas não são individuais. Né? A minha experiência de estar com herpes zoster ativo agora, ela é a minha experiência. Eu sei o que eu estou passando, né? Tendo coisas na minha casa para dar conta, tendo meu filho de 10 anos que está acompanhando esse processo meu esposo que é super parceiro e ainda bem que eu tenho oportunidade de estar com ele. E só por isso, né, já tenho uma experiência específica, porque é uma pessoa que cuida de tudo, sempre cuidou, né, junto comigo, então não tem complicação, não tem isso de, ai meu Deus, como é que eu vou lavar os pratos, ou como é que eu vou lavar um banheiro, porque né? É só a mulher que faz, aqui não existe aqui em casa. A gente compartilha tudo, então nesses momentos que um ou outro está doente, o outro toma conta, né? Da outra metade das coisas de forma muito fluida, tranquila. Mas de qualquer forma é todo um processo, né? Para adaptação, e isso pensando numa doença que tem um bom prognóstico e um prognóstico de um tempo também mais curto, né? Até um mês mais ou menos, para a gente realmente ter a finalização ali, a recuperação, embora não exista cura para ela, mas para a recuperação do surto, que é pelo qual eu estou passando no caso, né? Agora. Então, mas é uma experiência única, mas só que não é individual. Várias outras pessoas procurando vídeo na internet, vendo sobre herpes, vários comentários, pessoas falando das suas experiências, a gente vê como é realmente difícil, né? Muitas pessoas falando que não tinham conhecido uma dor tão insuportável, que parece insuportável, né? Até aquele momento, e cada um com sua experiência única ali, mas não individual, tá? Compartilhando essa experiência aqui nesse momento é algo que para mim tem essas duas funções, a função de um alerta mais orgânico mesmo, se você puder, né, e tiver necessidade, porque se você não teve catapora na infância, na adolescência, não vai ter herpes zoster, né, pode ter catapora, mas herpes zoster não, só depois da catapora, né, e aí se for possível se vacinar, vacine-se. Eu preferiria ter me vacinado a passar por isso, sinceramente. E aí a outra função é refletir, né? Porque trazer justamente isso, que não existe, pelo menos dentro da minha realidade mental, não existe ficar me lamentando, perguntando por que comigo, né? Simplesmente aconteceu, eu vou tratar, né, da melhor forma possível, dentro dos recursos que eu tenho aqui também, vou ressignificar, entender por que de repente a vida me parou nesse momento para que eu pudesse pensar, refletir sobre coisas que talvez eu estivesse deixando de lado, ou, né, como foi a reflexão que eu fiz para mim, eu compartilho com vocês, já que eu estou compartilhando essa vulnerabilidade, compartilhar isso também, que eu acho que é algo muito bonito, de eu me perceber uma pessoa forte, apesar de em muitos momentos achar que eu não tenho essa força, de as pessoas terem me encaixado numa caixinha de, eu sou uma mulher de 33 anos e muitas vezes as pessoas me chamam de menina e me veem como frágil, porque eu sou uma pessoa, né, magra, pequena, estrutura óssea, né, pequena. E eu falo, gente, eu pari uma criança 10 anos atrás, nem dá para acreditar. Viva Nicolas, meu filhote. Eu não sou uma pessoa fraca, sabe? Eu não sou uma pessoa frágil, mas em muitos momentos a gente acaba sucumbindo também a essas vozes externas que nos limitam, nos delimitam em uma caixinha, em uma coisa. E se um dia eu fui uma pessoa fraca e frágil, ficou para trás. Aí essa doença também veio me mostrar isso, né? A vontade de viver, a vontade
de estar aqui, apesar dos medos que ainda me rondam, mas ronda a gente todos os dias, independentemente da gente estar super saudável, de a gente estar em tese super seguro. Na real é 50% de chance, né? De vida e morte diariamente, independentemente, a gente tá em casa, em tese, na segurança, com a saúde perfeita. Enfim, não quero alarmar ninguém não, só para dizer como é que a nossa mente funciona ou deixa de funcionar em relação a isso. E quando a gente está doente, a gente acha que a gente está mais próximo da morte, né? Assim como a gente está, quando está idoso, acha que está mais próximo, mas quem disse, né? Por que exatamente isso? A vida não é assim tão linear e certinha. Acho que o cronos, o tempo cronológico, né, faz a gente acreditar que tudo é linear na vida, mas não é bem assim. E a importância mesmo de a gente usar esses momentos para se entender internamente, nessa experiência única, né, se entender e sair fortalecido dessas situações. Acho que é muito bonito isso. Eu acho que eu queria falar mais alguma coisa com vocês, mas me esqueci e isso daqui já foi suficiente porque eu queria dar esses 2 recados. Mudei a tela, né? Eu estava gravando na vertical, agora eu estou gravando na horizontal o primeiro vídeo dessa série nova, né? Espontânea Nova, que eu estou gravando na horizontal. Vamos ver se dá certo, se de repente chega a mais pessoas também, porque é um formato que o YouTube entende como um formato dentro dos parâmetros do YouTube, né? Mais de 3 minutos esse vídeo, ele precisa estar na horizontal aqui. E aí, com a ajuda de vocês também, que acompanham, que gostam das reflexões, que riem, que choram, que poetizam comigo, que vocês possam curtir esse vídeo, compartilhar, comentar aqui no vídeo mesmo. No privado é muito bacana, tenho recebido, assim, gente, retornos muito bacanas no privado. Agradeço a vocês que me enviam mensagens pelo privado, tanto na outra rede social, quanto aqui também, que tem essa opção agora, né, no YouTube, de enviar pelo privado. Mas copia a mensagem de lá, cola aqui também, publicamente, né, no vídeo do YouTube, porque isso faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. É importante, eu lembrei, durante esse momento aqui, né, da chamada para ação, eu lembrei o que eu queria falar. Eu li um poema na sexta-feira passada, na verdade eu li antes, mas sexta-feira eu tive que fazer uma modificação e eu reli, de um poeta querido, que a gente faz alguns trabalhos juntos, parceiro, o Tião Riviera, As Viagens de Trem. E aí ele fala sobre a infância dele, né, rememorando inclusive um momento de doença e tal. E foi um desafio para mim aquele poema, mas chegou num momento tão certo, assim, parece a sincronicidade aí do universo da vida, né? Que foi justamente essa reconexão, porque eu me senti reconectada por uma necessidade muito basilar, né? Muito básica, na verdade, com essa criança, Noi, que eu fui, que teve a catapora aos 5 anos, e agora teve esse mesmo vírus que causou a catapora reativando e causando um certo estrago aqui na minha estrutura, né? Não vou nem colocar estrago, mas um abalo sísmico, assim, bem considerável. E isso me fez ter vontade de conversar com a minha criança interior, né? A criança que ela não é um momento, não é apenas uma fase, a infância não é uma fase, a infância é nossa estrutura básica. Então a importância de a gente também entender o que aquela criança lá que a gente foi e continua sendo, porque ela é estrutura, né? Estrutura de uma casa, assim, então ela não deixa de ser, ela tá lá o tempo inteiro. O que essa criança de repente tá precisando ainda, que eu não forneci para ela, de segurança, de amor, de confiança nela, né? E às vezes de parar de ter medo de certas coisas, porque o medo é importante, obviamente, né? Um instinto de preservação da espécie, um instinto de preservação de si mesmo, mas até que ponto o medo está paralisando também o que eu preciso fazer e falar e entregar ao mundo. Foi uma reflexão que eu tive. Pois é,
como eu tô gravando agora na câmera, que é uma câmera um pouco melhor no meu próprio celular, mas como é que é? A câmera frontal, a câmera, enfim, é outra câmera, não aquela câmera de selfie. Aí agora eu vou ter que levantar e desligar a câmera e dar tchau pra vocês. Beijo, amores. Até o próximo Espontânea Noia. Eu espero que eu já esteja gravando muito mais recuperada e mais animada. Torçam por mim. Beijos.